Bem, nós começamos na semana passada aquela série de mensagens, não é? É uma pequena série de mensagens, são 3 domingos em que vamos tratar sobre os 3 pilares da família cristã. Na semana passada, na introdução dessa série de mensagens, falamos para vocês sobre a constituição da família, ou seja, como que se dá a estrutura familiar. E nós buscamos essa estrutura familiar, essa constituição da família, exatamente na palavra de Deus, naquele que planejou, naquele que projetou a família. Nós buscamos exatamente na palavra de Deus, com o projetista chamado o próprio Deus. Lá em Gênesis, a Bíblia nos diz que a família foi projetada por Deus, quando ele afirma em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Quem desejou, quem planejou o matrimônio, a constituição de família, foi o próprio Deus. E nesse modelo de família projetada por Deus, nós vimos que o plano dele era a união monogâmica entre 2 seres de mesma espécie, porém de sexos diferentes. Traduz isso, pastor. É uma união monogâmica, ou seja, um ser ligando-se a outro ser. Que ser, pastor? Seres de mesma espécie. 2 seres humanos. Um ser humano juntando a outro ser humano. No entanto, no projeto de Deus nós vemos que é uma união heterossexual. Quando Deus diz é um homem unindo-se a uma mulher. Então percebe? Um homem unindo-se a uma mulher, 2 seres de mesma espécie. Deus jamais pensou em um homem unindo-se a um animal, ou uma mulher unindo-se a qualquer outro ser. No passado, não sei quantos de vocês acompanharam, e eu não quero aqui dizer que eu acompanhei de cabo a rabo, como dizemos, mas você sabe que a mídia, ela nos publica e traz ao nosso conhecimento muitas coisas. Mas há muito tempo, uma das redes televisivas, das mais famosas do nosso país, passou uma telenovela chamada Caminho das Índias. E eu não sei se vocês se lembram que naquela telenovela ilustrava algo que é real. Lá na Índia, é um país que vive debaixo da crença em várias divindades. Lá eles acreditam na reencarnação. E a reencarnação, como um processo de se atingir a suposta salvação oferecida pelo hinduísmo, essa reencarnação pode ser como ser humano, como animal, como vegetal e até como mineral. E eu não sei se vocês se lembram que tinha a personagem principal dessa telenovela que se casou com uma árvore, porque acreditava que a árvore fosse a reencarnação de alguém do passado. O Senhor nunca planejou, jamais projetou isso. Mas o Senhor, quando planejou a constituição da família, pensou em 2 seres de mesma espécie, 2 seres humanos, unindo-se através do matrimônio, porém, uma união heterossexual. O que nós vimos domingo passado? Que a nossa sociedade começou um processo de destruição dos fundamentos. Lá em Salmo 11:3 está escrito, se forem abalados os fundamentos, se forem destruídos os fundamentos, que pode fazer o homem? Que pode fazer o justo? E nós já vimos essa constituição de família projetada por Deus mudando. E mudou no fato de que hoje a estrutura familiar defendida pela nossa sociedade é a união monogâmica entre 2 seres de mesma espécie, porém sem distinção de sexo. Então hoje ainda a nossa legislação mantém a união monogâmica, ou seja, um ser unindo-se a outro ser. As nossas leis, a nossa legislação não permite seres de espécies diferentes. Se alguém quiser casar com seu cachorro, a legislação não permite. Ainda. No entanto, a legislação já permite a união entre um homem e um outro homem, ou uma mulher com uma outra mulher. Um fundamento já foi abalado.
Agora, minha pergunta é, vocês já ouviram, vocês conhecem, dentro da sociedade brasileira, personagens famosos, inclusive, que já lavraram contratos de poligamia. Tinha um artista famoso, que veio a óbito já no passado, mas vocês se lembram do Mr. Catra? Com quantas mulheres ele era casado? Com quantos ele mantinha relacionamento e oficial? Já existe movimentos que são favoráveis ao que é chamado de poliamor, onde você pode escolher. Se a mulher quer ter 2 maridos, que faça. E se o homem quer ter 2 ou mais esposas, que o faça. Então nós já tivemos um fundamento abalado, que é o fundamento da heterossexualidade. Hoje a legislação já permite a relação homoafetiva. E aí o que falta para em pouco tempo a gente ver o poliamor sendo também permitido pela legislação e quem sabe num futuro não tão distante, até a união entre seres humanos e animais. Os fundamentos estão sendo abalados. E a gente vê simplesmente as coisas mudando e a gente estupefato, dizendo, o que eu posso fazer? Primeiro, é não se conformar com esse mundo. Nem tudo que a legislação diz que é permitido é ético e é moral para um cristão. Já disse para vocês várias vezes, existe um movimento muito grande para que haja liberação do consumo de drogas. Quer dizer que se a legislação permitir o teu consumo de drogas, hoje chamadas ilícitas, está liberado para o cristão então consumir, é isso? Não é mais crime. Se for liberada, como já tem projetos, já tem movimentações, para que haja uma regularização da profissão de prostituta. Existem movimentos buscando exatamente isso. Aqui ela tem os direitos trabalhistas reconhecidos. Enfim, ela oferece um produto. E o produto que ela oferece é o seu próprio corpo. Ah, pastor, foi liberada agora a prostituição. Eu estou precisando de trabalho, pastor. Eu vou lá buscar uma vaguinha, uma boquinha dessa. É ético? É moral? Isso se chama o quê? Diante de Deus? O que se chama isso? Pecado. E pecado vai continuar sendo pecado, meus amados. Então nós precisamos ter cuidado, porque toda a estrutura montada por Deus, planejada por Deus, está sendo abalada. Muito bem. A família cristã, eu dizia semana passada, é como uma ponte sustentada por 3 pilares. E esses 3 pilares estão edificados sobre esse fundamento, ou seja, sobre essa estrutura. Nós, como cristãos, continuaremos defendendo esses valores. Nós, como cristãos, continuaremos defendendo que família é constituída pela união monogâmica entre um homem e entre uma mulher. Amém ou não? É esse o projeto de Deus, é esse o fundamento. E a família cristã é apoiada em 3 pilares que estão aí alicerçados sobre esse fundamento. Primeiro pilar, alguém se lembra qual foi o primeiro pilar que eu disse? Que é o primeiro pilar da família cristã? Unidade. Disse Deus para o homem, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os 2 serão uma só carne. Unidade. A unidade é essencial na constituição da família, porque casa dividida em si mesma não subsistirá. Nós vimos exatamente essas palavras de Jesus lá em Mateus 12, 25. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Dentro da unidade que Deus deseja para o homem e para a mulher, nós vimos o primeiro aspecto da unidade. Deve haver unidade o quê? Espiritual. Muito bem, estou gostando de ver, hein?
Tem gente respondendo, unidade espiritual. Os cortes da mensagem da semana passada estão todos lá no YouTube do pastor Joel. Se você quiser compartilhar só os recortes de cada um desses princípios, quem sabe para mandar para alguém, passa lá no YouTube do pastor Joel, tá bom? PR Joel Barbosa. Tem os recortes da mensagem. Muito bem, unidade espiritual. Eu dizia que é inadmissível que um cristão pense em constituir família com alguém que não compartilhe da mesma fé. Por isso, o primeiro pilar da unidade, a unidade é constituída em cima da unidade de fé. Os dois têm que crer no mesmo Deus, no mesmo Salvador, defender a mesma fé. Mas temos que ter unidade nos valores cristãos, viver os valores cristãos, defender os valores cristãos. Inclusive você, pai e mãe, exigir de seus filhos que vivem com você, a que eles obedeçam também aos valores cristãos. Unidade com respeito ao valor da palavra de Deus, não como palavra figurada, mas como palavra inerrante de Deus. E unidade acerca do valor do compromisso com Deus e com a igreja. Nós precisamos, em família, unidos, trabalharmos pelo avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas diz para vocês que além dessa unidade espiritual, devemos buscar a unidade de propósito ou alma. Casa dividida não subsiste. Nós temos que sonhar os mesmos sonhos, termos os mesmos objetivos, porque em Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Quais são os nossos sonhos? Antes de partirmos para um matrimônio, é necessário alinharmos os nossos sonhos, alinharmos os nossos objetivos, para não sermos surpreendidos depois com mudança de rumo em cada um dos cônjuges. Vimos também, em terceiro lugar, que a unidade deve ser buscada na construção da harmonia familiar. As prioridades precisam ser claras. Deus é o primeiro no nosso lar. Depois de Deus no nosso lar vem nosso cônjuge. Depois do nosso cônjuge vem nossos filhos. E depois dos nossos filhos vem os nossos pais. Aqueles que nós deixamos para podermos constituir família. Disse, nós deixamos, mas nós não abandonamos. Nós continuamos tendo de Deus a obrigação de honrar os nossos pais. Então você, mesmo depois de casado, você precisa honrar os teus pais. Eu não estou dizendo que você, depois de casado, vai abrir mão dos teus sonhos e projetos de vida familiares, porque você precisa obedecer ao que o teu pai e a tua mãe estão dizendo. Não, deixa o homem pai e mãe para constituir uma nova família. Os sonhos agora são seus, os projetos são seus. Você não deve obediência, mas você sempre deverá aos seus pais honra. Não desonre os seus pais, amém ou não? Honra é o que o Senhor espera. Hoje nós vamos então partir para o segundo pilar. O primeiro pilar é o pilar da unidade. Hoje, o pilar que eu quero apresentar está lá em Gênesis 11, 4 a 8. Abra sua Bíblia em Gênesis 11, 4 a 8. Está claro até agora, amém ou não? Amém. Se está claro, eu fico satisfeito. Gênesis 11, 4 a 8. Esse é o evento da construção da Torre de Babel. Eu quero chamar a tua atenção para o que ocorre dos versículos 4 a 8. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma o quê? Linguagem. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia,
desçamos e confundamos ali a sua língua, a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O segundo pilar que constitui uma família cristã, depois do pilar da unidade, é o pilar da comunicação. Comunicação. Presta atenção nesse pensamento que eu vou ler. A comunicação é tão importante que, para que o povo deixasse de construir e edificar essa torre, a única coisa que Deus fez foi confundir a língua, para que não pudessem se comunicar uns com os outros. E sendo assim, deixaram de edificar a torre. Lembra que casa dividida não subsiste? E eu te diria que casa também, que não fala a mesma língua, casa onde não há comunicação, também vai ruir. A única forma de Deus interromper a edificação dessa torre foi confundindo a linguagem desses homens, que em rebeldia contra Deus, queriam construir aquela torre para que tocasse o seu cume nos céus, e eles pudessem desafiar a Deus e dizer: estamos aqui, não seremos espalhados coisa nenhuma, Deus, nós estamos aqui todos juntinhos nessa torre, olha a nossa glória, olha o nosso nome exaltado. Deus, para interromper esse projeto, confunde a linguagem, eles não conseguiram mais compreender um ao outro, e cessou-se de edificar aquela torre. A linguagem, a comunicação é tão importante que, quando não há comunicação dentro do lar, o lar também se arrebenta, o lar vai ruir, o lar vai desmoronar. A falta de comunicação pode impedir a edificação de nosso lar. Portanto, o primeiro pilar é o pilar da unidade, mas necessariamente o segundo pilar é o pilar da comunicação. Quero que vocês entendam e agora percorram comigo. Segundo algumas pesquisas, a comunicação, ou melhor, a falta da comunicação, é o problema número 1 nas famílias dos nossos dias. Acaba sendo o centro de todo fracasso matrimonial. E esse fracasso está na falta de comunicação. Uma família bem-sucedida é aquela que possui uma boa comunicação. Qual a definição de comunicação? Ação ou efeito de comunicar, de transmitir ou de receber ideias, conhecimento, mensagens. É a habilidade ou capacidade de estabelecer um diálogo. E nesse diálogo nós temos a comunicação verbal, que vem através das palavras, mas nós também temos a comunicação não verbal, que vem através de olhares, de gestos. Muitas vezes nós não dizemos nada, mas um olhar diz tudo. Não é mesmo? Você se lembra lá no passado? Minha mãe às vezes não precisava falar nada, mas o olhar dela já me dizia tudo. Eu já sabia que eu tinha que vazar e sair daquele lugar onde eu estava. Ela só olhava. Hoje em dia os pais olham, falam, repetem, e os filhos não entendem. Mas por quê? Por quê? Por quê? Existe essa comunicação não verbal. Você talvez, na sua juventude, sabia exatamente quando o olhar 43 do fulano era dirigido para você, né? Uau, aquele cara está afim de mim. Você sabia pelo olhar, não sabia? O olhar diferente. Você também sabia quando a moça estava interessada por você. Eu nunca me esqueço, isso aqui foi meme na minha juventude. Porque uma vez fomos numa festa de casamento, e naquela festa de casamento uma menina não tirava o olhar de mim. Ela estava vidrada, ela estava assim olhando, mas olhando com aquele olhar fixo. Eu olhava para o lado, para o outro, eu falei: sou eu mesmo? Eu? Aí eu vinha para cá, ia para lá, e o olhar dela fixo. Eu falei: sou eu. Criei coragem, enchi o peito e fui até lá. Quando eu estava me aproximando, a mãe da jovenzinha chegou, pegou na mão dela e falou: está na hora de ir embora, filha. Aí ela saiu com o olhar fixo,
para lá, ela não enxergava. Eu achava que ela estava olhando para mim, mas o seu olhar estava perdido. Perdido porque ela não conseguia enxergar nada, eu achava que era para mim. Comunicação não verbal frustrada. Oh, meu Deus do céu, quantos memes que eu passei na minha juventude. Mas a comunicação é isso, é o ato de se fazer entendido. Em uma pesquisa com crianças, e crianças em idade escolar, foi perguntado para as crianças, quais as frases que vocês ouvem com mais frequência dos seus pais? Aí fizeram essa pesquisa para as crianças. Qual é a frase que vocês ouvem dos seus pais com mais frequência? Sabe quais são as 3 frases que as crianças mais ouvem dos seus pais? Primeiro, estou cansado. Estou cansado agora. Segunda frase, não tenho dinheiro. E a terceira frase, fique quieto. Chega, dá para calar a boca? As 3 frases mais ouvidas pelas crianças. Estou cansado, não tenho dinheiro e fique quieto. Não é à toa que a barreira entre adolescentes e pais se aprofunda cada vez mais. Quando o filho, quem sabe, se aproxima dos pais com uma necessidade, quem sabe com uma dúvida, quem sabe com um desejo de abrir um diálogo, e já ouve do seu pai e da sua mãe, agora não, eu estou cansado, trabalhei demais. A criança dá meia volta, frustrada. Quem sabe cria coragem, num segundo momento, vai para lá, e já sei, olha, não tenho dinheiro, hein? Não é isso? Sempre quando a gente chega sorrindo, os pais já pensam, está querendo alguma coisa. Não tenho dinheiro, já corta ali, naquele momento. E a pior das frases é aquela, dá para ficar quieto? Eu me recordo, e esse é um meme de Tainá que eu falo, porque ela sabe que todos já conhecem, né? Ela já sempre conta isso. Tainá gostava muito de cantar. E esse é um meme dela. E ela cantava. E ela gostava de tentar atingir as notas mais altas. E um dia ela conseguiu atingir, segundo ela, né? Aquela nota da Sandy. Ela gostava de ouvir a Sandy subiu e ela subiu junto. No dia em que ela conseguiu atingir aquela nota alta, segundo ela, aí a gente ouve o vizinho do outro lado do muro dizendo, cala a boca! Ele já não aguentava mais. Mas que dor, não é? Por isso que às vezes eu fico olhando o meu netinho, ele não para, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Às vezes dá vontade de falar, cala a boca, mas eu falo, não vou fazer isso. Deixa falar. É melhor do que se não falasse, não é mesmo? Mas a comunicação dentro dos lares muitas vezes está abalada, está destruída, porque, na realidade, o que tem faltado dentro dos lares é uma comunicação agradável, pautada no respeito e no desejo de construir e edificar um lar, segundo o propósito de Deus. Quais são os princípios para uma boa comunicação? Primeiro é você saber o que está em Provérbios 18, 21. Você sabe o que está escrito lá em Provérbios 18, 21? Está escrito assim, a morte e a vida estão no poder da língua, no poder da palavra, a morte e a vida. Por isso, cientes de que a morte e a vida, a construção ou a destruição do nosso lar está no poder da palavra, pense muito bem no conteúdo. O que devemos falar dentro do nosso lar? O que devemos? Conteúdo. Efésios 4, 25 diz, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o meu apelo a você, pai, a você, mãe, e a você, filho, fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade. O conteúdo das nossas palavras na comunicação dentro do lar tem que ser pautada na verdade.
Sabe o que dizem por aí, e é uma realidade? A mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde ela é descoberta. E um abismo acaba chamando o outro abismo. Porque uma mentira só vai ser passada adiante como suposta verdade se você continuar reafirmando essa mentira com outra mentira. Sabe por que nos interrogatórios, às vezes você diz, por que estão perguntando a mesma coisa 10 vezes? Por que estão perguntando a mesma coisa de novo? Porque a verdade é tão fácil ser falada. A verdade não muda. A verdade é uma só. Mas quando mentimos, nós acabamos sendo pegos na perna curta da mentira. Cônjuge, fale sempre a verdade. Não omita a verdade, ainda que doa. Filhos, digam sempre a verdade aos seus pais. A mentira não prospera. E a mentira é como um câncer, que para que se mantenha a mentira, ela sempre se alimentará de outra mentira. E isso é como uma bola de neve. A mentira não se mantém diante de Deus. E quando nós falamos a mentira, nós nos identificamos, segundo as palavras do nosso próprio Salvador, com o diabo. João 8,44. Jesus olha para os fariseus e diz para eles: vocês têm por pai ao diabo, porque o diabo é pai da mentira, é homicida desde o princípio. E quando vocês mentem, vocês assumem a paternidade, assumem quem é o seu pai. O diabo é o pai da mentira. E Jesus Cristo, quando se revela a nós, em João 14,6, o que ele diz? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Conteúdo, fale a verdade. Forma, qual a forma de dizer inclusive a verdade? Com brandura. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, o que faz a palavra dura? Suscita a ira. Fale, se comunique no seu lar, mas com brandura, com palavras dóceis, sem gritaria, sem ofensas. A gente precisa saber medir o nosso tom de voz. Com respeito ao conteúdo, falar sempre a verdade. Com respeito à forma, com brandura. E com respeito ao tempo. Nem sempre é a hora certa de falarmos e comunicarmos. Tudo tem o seu tempo. E a Bíblia diz, 2 textos em Provérbios. Em Provérbios 15:23 e em Provérbios 25:11, nós observamos quão boa é a palavra quando dita no tempo e na hora certa. Provérbios 15:23 diz: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra, mas a palavra dita a seu tempo, na hora certa. Sabe que tem momentos que não é o momento da gente, quem sabe, ir e falar. Quando um não quer, 2 não brigam. Às vezes o cônjuge está naquele momento irado, o cônjuge está naquele momento abalado, o cônjuge naquele momento não está com um domínio completo das suas emoções. É momento muitas vezes da gente respirar, dar meia volta e deixar para falar depois. O filho, nem sempre é a hora de chamar a atenção do seu filho, principalmente se for em público. Não faça isso. Não envergonhe o seu filho em público. Não envergonhe ele diante de outras pessoas. Às vezes você fala: não, eu vou fazer na frente de todo mundo para ver se aprende.
Você não sabe o quanto você está trabalhando nas emoções e no coração contra tudo que você imaginava que seria para o bem. Muito cuidado. Tem hora certa. Comece a exercitar um pouco a comunicação não verbal. E lá em casa a gente tinha comunicação não verbal com os nossos filhos. A gente dava aquela olhadinha e falava. Não precisava falar nada. Era só chegar e já sabia. Ei, dancei. Às vezes não é o momento de você falar. Nós vamos nos exasperar. E nós vamos muitas vezes nos precipitar. Provérbios 25:11 diz, como maçãs de ouro em salvas de prata. Imagina umas maçãzinhas feitas de ouro. Olha que enfeite lindo, uma maçã feita de ouro em salvas, em pratos de prata. Imagina você com um enfeite desse na sua cozinha, na sua sala de jantar. A Bíblia está dizendo que como um ornamento desse, lindo, feito de ouro e prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quando a gente fala na hora certa, no momento certo, no tom certo e com o conteúdo certo, isso é como um enfeite de ouro em salva de prata. Você não deseja isso para o seu lar? Vamos começar a nos vigiar com relação à comunicação. De posse desses princípios, vamos transformar nossos lares em um local de bênção e edificação? Eu já sei qual é o conteúdo que eu sempre devo prezar, é a verdade. Eu sei o tom que eu devo me dirigir, sempre com brandura. E eu sei que tem o tempo certo de eu falar. E é o tempo em que o Senhor manda para nós falarmos. Não o momento em que eu, por minhas emoções, quero falar. Portanto, em primeiro lugar, primeira coisa que você precisa construir e transformar o seu lar. O nosso lar precisa ser um ambiente positivo. Anote isso, o meu lar precisa ser um ambiente positivo. Lar onde não haja espaço para negatividade. Nós temos que manter o ambiente do nosso lar com positividade. Isso vem através de sorrisos, de palavras de ânimo, de palavras de alegria, de palavras de paz, e não de nuvens negras com trovões. A nossa casa precisa ser como uma casa que exale o bom perfume de Cristo. Traga a positividade para o seu lar, não a negatividade. Comece a se vigiar desde o momento que você levanta da sua cama. Para de murmuração. Para de dizer mais um dia. Oh meu Deus do céu. Ai, 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 ai. E começa a reclamação, a murmuração. Já sai de casa de cabeça quente e já deixa os outros mais de cabeça quente ainda. O nosso lar precisa ser um ambiente positivo. Qual foi a última vez que você motivou os seus filhos? Eu digo, elogiou os seus filhos pelo desempenho nas provas? É tão gostoso às vezes você chegar e falar, poxa, foi um 9, uau, que beleza, parabéns pelo seu 9. Mas sabe o que a gente faz às vezes? A gente olha e fala, por que não foi 10? Por que você não tirou 10? Elogia às vezes pelo 9. É tão melhor, na próxima você vai se sair melhor ainda. Qual foi a última vez que você disse aos seus filhos que os admira? Qual foi a última vez que você celebrou as virtudes dos seus filhos? Tratar as diferenças dentro de casa e não fora de casa. Se tem alguma coisa para conversar com os teus filhos, hora certa e dentro de casa, com alegria, com positividade. Celebre os momentos, todos os momentos no seu lar. Elogie o seu filho, como eu disse, pelo 9, e não repreenda ele porque não tirou o 10. Elogie sua esposa ao chegar em casa, porque a comida está pronta. Qual foi a última vez que você disse, olha, a comida está gostosa? Essa semana minha esposa fez lá uma carne de panela, e eu amo carne de panela. E a gente falou, poxa, ficou boa essa carne. Elogia. Com a esposa que não gosta de ser elogiada. Qual foi a última vez que você elogiou? Você acha que é obrigação? Cheguei em casa, eu tenho a obrigação de ter tudo pronto? Elogie.
Qual foi a última vez que você a elogiou ou você a repreendeu porque, olha, está até bom, mas faltou um pouco de sal? A gente às vezes vai lá, dá um elogio, mas depois arrebenta o elogio falando faltou. É como se poderia ter saído melhor. Qual foi a última vez que você elogiou seu esposo, esposa? Olha que barriguinha bonitinha sua. Sabe, está um pouquinho diferente de quando a gente casou, mas elogia a barriguinha dele de vez em quando. Não é só jogar e falar que traste, olha, misericórdia, meu Deus, vai quebrar a balança. A gente às vezes irmão, só vê a negatividade dentro de casa. Faça lá sua mesa aposta para o esposo e vice-versa. Vocês já viram, né? Cida publica sempre, ela ama a mesa aposta. O irmão dela chegou e está aí, dá um alô, Valberto, esse é o irmão da Cida. Veio lá de Criciúma. Quando eu cheguei, eu falei, uau, olha a mesa. Ela fez uma mesa aposta para receber lá o seu irmão, com cuscuz, com banana frita, com tudo. Que coisa, isso torna um ambiente agradável. De tanto ela fazer mesa aposta, eu faço a minha mesa aposta raiz também. A minha mesa aposta raiz, ela é do meu jeito. Mas ao menos ela acordou no dia do aniversário dela, olhou e falou, uau, né? Tá bom. Elogiou. Tinha muitos defeitos na minha mesa, mas a gente tenta. A gente precisa tornar o nosso ambiente agradável, irmãos, o lar positivo. Cada um de nós precisamos ter vontade de estar em casa. E mais vontade ainda de voltar para casa, amém ou não? Eu tinha um amigo, irmãos, lá atrás, quando eu trabalhava, era triste, era sempre ver que ele estava metido em hora extra, sempre queria estar em hora extra, e mesmo quando não conseguia hora extra, ele ficava lá no trabalho até mais tarde. Mas por que você não vai para casa? Porque ele dizia, eu prefiro estar aqui do que ir para casa. Chegar em casa é uma tortura, chegar em casa é só reclamação, chegar em casa é triste para mim. Eu prefiro chegar o mais tarde possível, entrar de pontinha de pé para ninguém acordar, e sair no outro dia o mais cedo possível. Oh meu Deus, que lar é esse? Onde não se tem positividade, onde não se tem alegria. Você fica feliz quando chega a hora de ir para casa? Eu amo estar em casa. Eu amo estar em minha casa. Transforme o seu ambiente, o seu lar, com positividade. Largue a mão de reclamar, só reclamar. Vai elogiar hoje ou não? Amém ou não? Mas faça também o porquê de ser elogiado, é claro, né? E também não vamos mentir. Precisa mentir também, né? Ah, vou elogiar a coisa ruim. Mas, por favor, façamos o porquê de sermos elogiados. 2, o lar tem que ser um ambiente seguro. O lar não somente tem que ser um ambiente positivo, mas tem que ser um ambiente seguro. O nosso cônjuge, os nossos filhos, têm que ter liberdade para tratar de qualquer assunto. Não pode haver barreiras no nosso lar. Prefira que os seus filhos aprendam sobre sexualidade, que aprendam sobre drogas, que aprendam sobre o aborto, sobre a morte, sobre a eternidade, até sobre futebol ou todas as outras coisas dentro de casa. Esteja sempre aberto a participar com os teus filhos das dúvidas deles. O nosso lar precisa ser um local seguro, onde se possa tratar de todos os assuntos e sem tabus, sem impedimentos. Quando perguntarem algo difícil, não repreenda. Senão, em outros temas, eles talvez não mais te perguntarão. Eu me recordo quando Cida e eu chegamos um dia e falamos, será que já está na hora de falar com as meninas? Não, espera um pouquinho mais. Não, acho que já está na hora, hein? Está na hora, tal. Aí pegamos lá uma Bíblia para crianças. Vem cá, filha, senta aqui, vamos começar a conversar. Está vendo? Aqui é o Adão, aqui é a Eva. O Adão é diferente da Eva. Está vendo? Tem uma folhinha aqui na frente do Adão, tem outra folhinha ali no desenho, na Eva, e tem mais 2 folhinhas em cima. Sabe, tem uma diferença, filhas. Né?
E a gente gaguejando e gagueja de cá para lá. Aí uma delas chegou e falou: já sei, pai, o que você quer falar. E aí ela contou tudo. Eu falei: cheguei tarde. A gente às vezes fica falando: não, isso é tabu, não pode falar com isso. Reúna seus filhos e instrua eles. É melhor que eles aprendam em casa do que aprendam lá na rua, do que aprendam em todo esse sistema a que nós estamos observando e que quer tragar e levar os nossos filhos para a destruição de todos os fundamentos da família. Que o teu lar seja um lugar aberto. Se teu filho foi lá, quem sabe, na escola bíblica dominical e ouviu falar sobre circuncisão, pai, vem cá, me diz, o que é esse papo de circuncisão? Aí você vai falar: circuncisão, é circundar, filho, é rodar, né? Circuncisão, deixa isso para lá, menino, isso não é coisa para você saber agora. Que nada, sente, explique o que é a circuncisão. Você sabe o que é circuncisão? Se não sabe, vai procurar no dicionário. Agora não, tá bom? Se a criança não se sente segura, sabe, para poder perguntar nas coisas mais simples, como perguntará nas coisas mais complicadas? O nosso lar precisa ser um ambiente seguro, onde haja diálogo, onde se converse sobre tudo, sem tabus. Não perca tempo de instruir os seus filhos. Terceiro lugar, o lar tem que ser um ambiente alegre. Olha, Deus é tão bom, que Deus sempre coloca em cada família ao menos um palhaço. É isso, toda família tem um palhaço. Tem um palhaço na sua família? Amém. Aí, está vendo? Sempre tem um palhaço. Amém, Samuel? Isso. Sempre vai ter um ali, que é o mais engraçado, que conta aquelas piadas. Sorria, meus irmãos. O lar tem que ser um local, um ambiente onde a gente possa sorrir. Lá em casa eu vou dizer para vocês, nós não perdemos a oportunidade de rir dos nossos acertos, de rir até dos nossos erros, de rir a todo instante, de contar uma piadinha, de na hora da mesa poder trazer à memória as histórias, os memes, os deslizes. O teu lar precisa ser um local de alegria, um ambiente alegre. É maravilhoso poder sorrir. E alegria, quando vem do Senhor, melhor ainda, porque em Neemias diz: a alegria do Senhor é a minha força. Sorria, meu amado irmão. Para de ser carrancudo. A Bíblia diz em Provérbios 17, 22, e eu levo isso muito a sério. Em Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Quantos carrancudos dentro do lar não riem, pessoas tão amargas, que parece que o pastor batizou eles em suco de limão. Vem cá, vou te batizar em suco de limão. Sai amargo, sai com aquela cara carrancuda. Está sorrindo por quê, menino? Pá! Eu me lembro do pastor Marcelo, um dos nossos pastores antigamente, criado naquela rigorosidade. Diz que quando eles estavam rindo em casa, levava croque do pai. O que você está rindo? Para de rir. Está rindo de quê? Do diabo? E era assim. Aí as pessoas crescem carrancudas, sem rir. Irmãos, o coração alegre, diz o sábio em Provérbios 15, 13. E esse é o texto que eu levo muito a sério. O coração alegre, ele aformoseia o rosto. Sabe, as pessoas até chegam e olham aquele pastor, até que ele é bonitinho. Eu sei que bonitinho é um feio mal arrumado, é bem arrumado, né? É o feio que se arruma um pouquinho e tal. Ele é até bonitinho, mas eu sei que para minha esposa eu sou bonitão. Amém. Poxa, que bênção. Ouvi um amém. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia também ou não? Que bom. Mas eu digo, sabe por quê? Porque quando o coração está alegre, o rosto brilha, irmãos. Eu quero, no dia que eu morrer, se eu estiver no caixão e não estiver rindo, vai lá e bota uma super bonder, puxa aqui assim, deixa, eu quero estar rindo ali. Rindo para cada um de vocês. Quando passar e falar, olha o pastor como está bonitinho, né? Olha, alegre, o rosto formoso. Nós precisamos trazer alegria para o nosso lar. Como faz falta quando não há bom humor em um lar.
Deixem que os outros riam de você, ou se não, ria você de você mesmo. Às vezes a Tainá chega para mim e fala: pai, está rindo de quê? Aí eu falo: estou rindo de mim mesmo. Como eu me divirto com o meu boneco. Eu acho que eu rio mais com o meu boneco lá, quando eu faço as lives para as crianças, do que as crianças riem de mim. Às vezes a Tainá fica olhando, a Cida fica olhando e fala: mas como é besta, olha que é besta, está rindo com um boneco. E eu me divirto com ele. Eu prefiro rir do que ficar chorando. Sorriso. Os nossos lares precisam ter bom humor. Traga o bom humor para a sua casa. Não repreenda o palhaço, não. Deixa o palhaço ali trazer um pouco de diversão para dentro do seu lar. E seja você, de vez em quando, o palhaço da sua casa. Amém ou não? É isso, no bom sentido, é claro. Quarto, o lar tem que ser um ambiente livre de conflitos. Lembra que no primeiro lugar eu falei, o lar precisa ser um ambiente positivo, o lar tem que ser um ambiente seguro, o lar tem que ser um ambiente alegre e, por último, o lar tem que ser um ambiente livre de conflitos. Os conflitos precisam ser tratados. Nós não podemos fingir que os conflitos não existem, mas os problemas e os conflitos têm que ser enfrentados de frente. De frente. Eu já falei várias vezes para vocês sobre o texto de Provérbios 14, 1. Provérbios 14, 1 diz que a mulher sabe o que ela faz? Edifica a sua casa. E a tola a derruba com as próprias mãos. Seja sábia, minha irmã, no enfrentamento dos conflitos dentro do lar. Não trate dos conflitos gritando. Respire fundo. Conta até quanto, pastor? Conta talvez até 12.725. Se for necessário. Se não resolveu ainda, conta até 23.000. E vai contando. Respira fundo. Não retruque. Vai lavar o carro. Vai cortar grama. Vai lavar a louça. Passa o pano na casa. Porque ao menos você trata dessa sua ira fazendo alguma coisa de útil. Ao invés de sair quebrando as coisas, vamos fazer alguma coisa de útil? Estou nervoso, deixa eu lavar aqui essas panelas. Olha que lindo. Talvez a esposa depois vai olhar as panelas limpas e vai falar: uau, que bênção. Então ao invés de sair quebrando, batendo porta, gritando, faça alguma coisa de útil. Faça alguma coisa de útil. Não armazene os conflitos. E sabe o que é armazenar os conflitos? É dizer: está tudo bem, te perdoei. Aí, em um certo dia, o cônjuge te irrita, aí você vem lá e desenterra. Lembra de 1989? Está lembrado lá de 1989? Misericórdia, o que aconteceu em 1989? Aí alguém vai falar: o plano Collor lá. Não é isso, lembra? Aí você, para retrucar, fala: 89? Você se esqueceu do que aconteceu lá em 1975? E a gente vai desenterrando os cadáveres lá do passado. Irmãos, em nome de Jesus, não armazene os conflitos. Os conflitos precisam ser tratados, não gritando, não na impulsividade, mas tratar com humildade e com empatia. Olha o que diz em Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Se você porventura apanha lá o seu irmão, o seu cônjuge que seja, em uma situação que te irritou, a Bíblia está dizendo aqui: encaminhai o tal com espírito de mansidão, e olhando para ti mesmo, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Sabe, eu vou olhar, eu sei, minha esposa exasperou agora, mas não poderia ter sido eu também? Sabe, pode eu também cair numa situação dessa. E se eu não tratar a coisa agora com humildade, com empatia e com amor, como ela me tratará quando eu fizer a mesma coisa?
Então Paulo, quando orienta aos Gálatas, diz: toma cuidado, encaminhe o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado a cair no mesmo erro. E aí, vocês já ouviram o ditado? O pau que bate em Chico tem que ser o pau que também bate em Francisco. Então toma muito cuidado. Você às vezes cobra dos outros, mas quando você escorrega e cai na mesma situação, como é que você gostaria de ser tratado? Então que a gente não encubra os problemas, trate os problemas de frente, mas tentemos ao máximo evitar os conflitos, os embates. Se agora não é o momento certo, lembra? Comunicação, tratar com verdade, tratar com brandura e tratar na hora e no tempo certo. Tem tempo para tudo debaixo desse sol. Tempo até para se calar e deixar para depois. Tem guerra que a gente vai conquistar é com o silêncio e não com as palavras. Quero concluir convidando você para abrir a Bíblia comigo em Efésios 4, 29 a 32. Efésios 4, 29 a 32. O primeiro pilar que sustenta a família cristã é o pilar da unidade. O segundo pilar que sustenta a família cristã é o pilar da comunicação. E aqui nesse texto de Efésios 4, 29 a 32, tem alguns ingredientes dessa comunicação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. O que é que tem saído da tua boca? A boca fala do que o coração está cheio. Ofensas, impropérios, palavrões. O que tem saído da tua boca? Que não saia nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tiradas dentre vós. E antes de tudo, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Lembra de quando eu falei daquele garotinho perambulando pelas ruas? Aquele policial o encontrou caminhando, desnorteado pelas ruas. E o policial pergunta: menino, para onde você está indo? Ele: estou indo por aí, para qualquer lugar. A única coisa que eu não quero é voltar para casa. Onde é que você mora, menino? Eu moro no inferno. Menino, para de falar isso. Como é o nome do seu pai? Diabo. E o nome da sua mãe? Demônio. Menino, para com isso. Onde você mora, menino? No inferno, eu já não disse? Então vem cá, entra aqui na viatura que eu vou te levar no inferno. Você me mostra onde que é? Mostro. Entra pela direita, pela esquerda, tal, para na frente de uma casa, é aqui o inferno. Sério? O policial desce com o menino. Quando vai chegando e se aproximando da casa, ele ouve lá de dentro: sai daqui, seu demônio. Eu sou um demônio? Se eu sou um demônio, você é um diabo, seu frouxo. Essa casa é um inferno. Eu não aguento mais viver aqui com você. Aí o policial ouviu tudo aquilo e falou: sabe, menino, você tem razão. O menino morava num lar onde só existia conflitos. Como o seu lar será identificado? Como você deseja que o seu lar seja identificado? Eu quero que o meu lar seja um local de bênção,
E você? Eu quero que o meu lar seja um ambiente alegre. E você? Eu quero que o meu lar seja um local seguro, onde os meus filhos, onde o meu cônjuge possa perguntar de tudo sem tabus e termos comunhão e união. Eu quero que o meu lar seja um local alegre. Eu quero que o meu lar seja um ambiente livre de conflitos. Se esse é o seu desejo, se esse é o seu propósito, que o seu lar seja bênção, entrega hoje o seu lar aos pés do Senhor. Diga: Senhor, transforma o meu lar, mas transforma o meu lar a começar em mim. A começar em mim. Não espere do seu cônjuge, comece você hoje a começar em mim. Não espere dos seus pais, filho, comece você a começar em mim. Não espere a mudança dos seus filhos antes, pais, mas comecem a mudar o ambiente a partir de vocês. Que os nossos lares sejam locais de bênção, de alegria, de segurança. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. O grupo de louvor vai nos dirigir nesse louvor. Coloque essa letra diante de você. E que seja uma oração. Isso que nós vamos cantar.